Boa tarde, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Nós vamos hoje, corrigir a atividade da aula anterior e eu vou iniciar aqui lendo a situação, problema para vocês ouvirem e acompanhem no caderno de vocês e façam as devidas correções, certo? Primeira questão. Um determinado remédio deve ser dado a um paciente 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml cada vez durante 10 dias. Se cada frasco contém 100 ml do medicamento, quantos frascos serão necessários? Tão fácil. Coloca aqui, primeira questão. Um determinado remédio deve ser dado a um paciente 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml cada vez. Então, 3 vezes 5 igual a 15 ml. São 3 doses, cada dose 5 ml, então 3 vezes 5, 15 ml. Agora, você vai pegar 10 vezes de 15 ml, que se você não souber, você faz a continha. 15 vezes 10 ou 10 vezes 15, eu coloco assim porque fica mais fácil. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1 e esse zero eu baixo no final da conta. Então, 150 ml. Então, se um frasco possui 100 ml e é necessário 150 ml, então vai precisar de 2 frascos. Pronto, 2 frascos. Certo? Agora vamos à segunda questão. Em muitas situações de medição, não precisamos saber a medida exata. Basta uma estimativa, um valor aproximado. Por exemplo, uma estimativa para o comprimento de uma vassoura é 130 centímetros. Utilizando essa informação, associe os elementos listados à esquerda com as medidas listadas à direita. Número 1. A altura de um poste é de 5 metros? Sim, então já está no primeiro parênteses, você já vai colocar o número 1, porque é uma estimativa que a gente está fazendo, que a altura de um poste seja de 5 metros. Beleza. O número 2, a altura de uma pessoa adulta. Eu vou dizer que uma pessoa tem 6 milímetros? Não vou. Que tem 14 centímetros? Também não. Mas eu posso dizer que uma pessoa tem 1,65 m? Posso. Então, você vai colocar no quarto parêntese, Quarto parêntese, que é 1,65 m. Então, você vai colocar o número 2 aqui. Aí vem a altura de um prédio de 30 andares. Vai ser o quê? A altura de um prédio de 30 andares não pode ser de 5 metros, nem de 6 milímetros, nem de 14 centímetros, nem de 1,65 m. Será uma estimativa de 90 metros. No caso, no último parênteses, você vai colocar o número 3, que equivale a 90 metros. Ou seja, nós estamos fazendo uma estimativa da altura de um prédio de 30 andares ser de 90 metros. Então, faz sentido. Agora, comprimento de uma caneta. Eu vou dizer que uma caneta tem 5 metros? Não vou. Tem 6 milímetros? Também não. 14 centímetros? Ah, sim, tem sentido. No caso, o terceiro parênteses é onde tem 14 centímetros. Então, você vai colocar o número 4, que equivale ao comprimento de uma caneta. Agora, o comprimento
comprimento de 1 grão de feijão. Eu posso dizer que é 5 metros? Não. Eu posso dizer que é 6 milímetros? Ah, posso. 6 milímetros, que está no segundo parênteses. Eu vou colocar o número 5, porque a frente tem 6 milímetros. Agora, nós já colocamos a altura do poste, a altura de uma pessoa adulta, a altura de um prédio, o comprimento de uma caneta e agora o comprimento de 1 grão de feijão, que é 6 milímetros. Esse parênteses aqui ele não existe, certo? São esses. Então, como vai ficar? A altura de um poste, 5 metros, tudo bem. A altura de uma pessoa adulta, 1,65 m, ok. A altura de um prédio de 30 andares, 90 metros, ok. O comprimento de uma caneta, 14 centímetros, certo. O comprimento de 1 grão de feijão, 6 milímetros, correto. Então, vai ficar 1, 5, 4, 2, 3, certo? Observaram direitinho? Isso, beleza. Agora eu vou apagar para fazer a terceira questão, certo? Terceira questão, gente. Vou colocar aqui a tinta para ficar melhor para vocês visualizarem, ok? Então, terceira questão diz: para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de farinha de trigo. Ao abrir o pacote, ele vê apenas 725 gramas. De quantos gramas de farinha de trigo ela ainda precisa para fazer a receita? Será que é 275 gramas, 375 gramas, 325 gramas ou 425 gramas? Gente, muito fácil. Você já sabe que 1 litro tem 1000 gramas. 1000, ou seja, 1 quilograma de farinha tem 1000 gramas. Desculpa, 1 quilograma de farinha tem 1000 gramas. Então, se na lata só tinha 725 gramas, vai faltar quantas gramas para completar 1000? Fácil. Você vai simplesmente fazer uma continha de organizar melhor, tá certo? Você vai pegar 1000 gramas menos 725 gramas, que é o que tem, e vamos ver o que falta. Tira o 5 de 10, 5, leva 1 para cá, fica 3, tira 3 de 10, fica 7, leva 1 para cá, fica 8, tira 8 de 10, fica 2, leva 1 para cá, fica 0. Então, qual é a perguntinha? De quantos gramas de farinha de trigo ela ainda precisa para fazer a receita? 275 gramas. Então, qual é a alternativa? Letra A, 275 gramas é a que você vai marcar. Então, gente, realizada a correção dessas questões aqui, que foi enviada para vocês, e aí estão as respostas, e é só isso por hoje.